A vida extraterrestre é algo realmente mas muito intrigante, que faz com que a mente humana se questione há muito tempo. Muita gente vê referência a alienígenas em registros de antigas civilizações, e nosso olhar para o espaço sempre procura alguma evidência para comprovar que existem mais vidas além da nossa nesse imenso universo. Mais do que esperar ter contato com aliens fora da Terra, muita gente garante que os nossos vizinhos já nos fizeram algumas visitas. Há inclusive uma série de relatos sobre aparições alienígenas aqui mesmo no Brasil, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Ficou curioso? Descubra! A operação militar, que durou 4 meses e envolveu cerca de 20 militares, é um dos mais famosos casos de aparições de OVNIs no Brasil, sendo tema inclusive de um documentário no History Channel com o nome O Caso Roswell Brasileiro. A operação aconteceu na cidade de Colares, lá no Pará, entre os anos de 1977 e 1978. A operação foi executada pela Força Aérea Brasileira e os registros só começaram a ser divulgados em 2008. Até hoje, foi a maior operação realizada no Brasil. Moradores da cidade de Colares há tempos vinham relatando aparições de luzes estranhas que causavam queimaduras nas pessoas. A operação teve início quando o hospital da cidade começou a receber inúmeras vítimas e a notícia se espalhou. No comando da operação estava o capitão Uirange Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. Eita nome grande, hein? E após revelar fatos estranhos acontecidos no local para uma entrevista em 1997, ele foi encontrado morto. Alguns acreditam que foi queima de arquivo, outros que devido à exposição às naves e luzes estranhas, Capitão Holanda caiu em forte depressão que culminou em suicídio. Até hoje, as luzes e OVNIs que causaram as queimaduras permanecem um mistério. Um outro caso brasileiro envolvendo vidas extraterrestres ocorreu em Lins, lá em São Paulo, na madrugada de 25 de agosto de 1968. Isso tudo no Sanatório Serafim Ferreira. Uma enfermeira teve um contato tranquilo e amigável com a tripulante de um OVNI pousado nas proximidades. Segundo o depoimento de Dona Maria José Sintra, por volta das 5 horas da manhã do dia 25, ela levantou-se e fazia sua oração diária quando ouviu ruídos estranhos parecidos com estalinho no lado de fora, no pátio do sanatório. Ela abriu a janela, pensando que se tratava de um carro, mas acabou vendo um vulto de uma mulher em frente à porta do sanatório. Dona Maria disse para ela esperar que já abriria a porta. Ela vestiu seu jaleco e desceu as escadas em direção à porta. Como de praxe, ela perguntou se era internamento. A estranha mulher respondeu em um idioma desconhecido e lhe apresentou um frasco de uns 20 centímetros de comprimento. Dona Maria pensou que a visitante queria água e levou ela até o bebedouro automático em outro hall de entrada. Ao chegar no pátio, ela entregou o frasco com água à visitante que segurou uma das mãos da atendente e pronunciava algo como emburura, embuara ou embaúra. O mais bizarro é que quando a visitante saiu, Dona Maria estava começando a fechar a porta, mas parou ao perceber que a visitante, ao invés de seguir para a saída, foi em direção a canteiros, em sentido oposto à saída. Nesse momento, acendeu uma luz sobre a região. Dona Maria percebeu logo que se tratava de um objeto em formato de pera flutuando a quase 1 metro do chão. Em uma das vizinhas do objeto, Dona Maria viu mãos acionando dispositivos em um painel. O caso foi investigado pela CIUANE, na época um órgão da FAB destinado à pesquisa ufológica. Mais um caso aconteceu em 1979, na cidade de Baependi, também em Minas Gerais. O jovem Arlindo Gabriel dos Santos teve contato de 3º grau com alienígenas e alguns fatos até hoje permanecem sem explicação. O primeiro deles são as fotos que Arlindo tirou das naves. Ao todo foram 3 OVNIs avistados até que Arlindo fosse levado para dentro de uma delas. Lá ele teria encontrado 5 alienígenas com a aparência humana e entre eles um que se parecia com uma mulher. Ela mostrou a Arlindo fotos da Lua e de outro planeta.
tudo através de uma varinha que acionava um monitor. Arlindo disse que os alienígenas eram pacíficos e citaram o nome de Deus. Outro fato estranho é o local onde a nave pousou. Segundo ufólogos, somente um objeto com mais de 2 toneladas poderiam deixar marcas tão fortes na grama. Além das fotos e das marcas, uma bolsa de Arlindo foi levada e logo após encontrada. Porém, a bolsa estava cheia de marcações e uma escrita até hoje não identificada. Alguns especialistas em linguística dizem que se assemelha ao aramaico. Arlindo está vivo e ainda confirma a história. Alguns anos atrás, ele até deu uma entrevista ao Globo Repórter. O caso Vilas Boas aconteceu no interior de Minas Gerais, mais precisamente em 16 de outubro de 1957, e não é um simples caso de contato com alienígenas no Brasil, mas a primeira alegação de abdução em todo o planeta. A figura principal dessa história é Antônio Vilas Boas, filho de fazendeiros da cidade de São Francisco de Sales, justamente lá em Minas Gerais. Tudo começou quando Antônio afirma ter avistado uma forte luz branca em sua janela em 2 ocasiões naquele mesmo mês de outubro, quando luzes estranhas rondaram sua casa durante a madrugada do dia 14. No dia seguinte, mais um contato aconteceu. Dessa vez, ele estava acompanhado do irmão, até que na madrugada do dia 16 de outubro a abdução finalmente aconteceu. Segundo os relatos, Vilas Boas afirmou que arava a terra com um trator quando foi surpreendido por uma nave com 3 hastes metálicas na frente que aterrissou a uns 15 metros de distância. Dela desceram 5 pequenos seres que, apesar de pequenos, eram muito fortes, vestindo máscaras que o agarraram e o fizeram subir a bordo através de uma escada. Ele foi levado a uma sala onde foi posto sobre uma mesa e logo após recebeu uma sangria no queixo. Depois, ele teria sido deixado em uma sala com uma mulher alienígena de cabelo platinado e grandes olhos azuis, com pelos vermelhos nas axilas e no pubis, e com a qual ele teve várias relações sexuais. Logo após, os alienígenas voltam com as suas roupas então às 5h30 da madrugada, e ele é devolvido à Terra. Vilas Boas ainda tentou roubar um objeto para provar a sua história, mas foi descoberto pelos ETs. Vilas Boas acredita ter sido parte de uma experiência genética e os aliens estavam atrás de um filho híbrido de sua raça com os humanos. O fato até carece de provas, mas análises provam que Vilas Boas tinha em seu corpo contaminação por radiação leve. O caso foi mantido em absoluto segredo por 5 anos, o que nos faz imaginar que há outros casos mais recentes que ainda permanecem também em mais absoluto sigilo. Era tarde do dia 5 de fevereiro de 1969. A cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo, é palco de mais um relato de aparição de OVNIs e contatos com aliens. Dessa vez, vários habitantes da cidade alegam terem visto no céu uma luz forte que descia até o chão. Um morador do local, chamado Tiago Machado, estava próximo da luz e resolveu ir até o local. Tiago viu então uma luz forte que, assim que ele se aproximava, foi ficando mais fraca. A nave dos aliens então pousou e os tripulantes desceram. Tiago os descreveu. Rosto, pele lisa, amarelada, com uma cicatriz em cada bochecha. O olho esquerdo ficava em nível mais alto do que o direito. Alguns minutos depois, ele foi encontrado por 2 vizinhas caído no chão, em estado de choque, pedindo por água. Ao ser levado ao hospital, o médico não encontrou ferimentos graves e relatou que Tiago estava em total histeria e seus olhos se movimentavam muito. Segundo a mãe, Tiago dormiu por 2 dias. Além de várias testemunhas oculares do evento misterioso, o contato de Tiago atraiu a atenção de Cioane, na época um departamento da Força Aérea Brasileira responsável por casos nesse estilo. E o caso mais famoso que a gente não pode deixar de falar, em que a gente teria mais um contato com alienígenas, aconteceu na cidade de Varginha, também em Minas Gerais, no dia 20 de janeiro de 1996. Na ocasião, 3 meninas avistaram em um terreno abandonado o que seria um alien. Elas se assustaram e acharam se tratar de um demônio. Os estranhos acontecimentos que ocorreram a seguir despertaram a atenção da mídia não só brasileira, como mundial.
O interessante é que, enquanto por aqui acabou virando piada e transformando a cidade em ponto turístico, até hoje o caso é estudado por especialistas de vários países. As meninas se encontravam nitidamente abaladas pelo que viram e permaneceram assim durante dias. A mãe de uma delas, em entrevista ao programa Comando da Madrugada, revelou ter sido procurada por 3 homens de terno que ofereceram dinheiro para que elas viessem a público desmentir a história. O contato aconteceu às 3h30 da tarde. Pouco antes, às 10 da manhã, várias pessoas afirmaram terem avistado outro alien que teria sido capturado pelos militares. A presença intensa do exército na cidade também é confirmada por muitos habitantes. E relatos de aparições de OVNIs fazem do caso um dos maiores mistérios do Brasil. O que poucos sabem é que não se trata do ET, e sim de ETs. Bom, a NASA prevê a descoberta da vida alienígena até 2025. Eu mesmo, se eu visse um alienígena na rua, provavelmente não iria chegar nem perto. E se ele se aproximasse, provavelmente eu iria correr. E você? Acredita que existe vida alienígena? Acredita que a gente já recebeu algumas visitas deles? Deixe sua opinião aqui no YouTube. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, segue a gente nas redes sociais. E é isso. Valeu!